TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa, têm para comigo, e dizendo que hoje vamos ter uma excelente entrevista, uma entrevista imperdível a respeito de saúde pública. Um assunto que pouca gente conhece e eu trouxe para a senhora e para o senhor um especialista nessa área, que é o Dr. Mauro Peralta. Eu vou agora pedir um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos e já vamos iniciar a nossa entrevista com o Dr. Mauro Peralta. Fiquem conosco, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, retornamos e vamos iniciar agora a nossa entrevista com o Dr. Mauro Peralta, que é um médico especialista em gestão pública. Dr. Mauro, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu gostaria de iniciar pedindo ao senhor que desse umas palavras iniciais aos nossos telespectadores, né? Mais ou menos se apresentando com relação à sua especialidade em gestão pública. Primeiro eu quero agradecer o convite e estar aqui no programa de maior audiência na cidade, nas nossas tardes, né? Início de tarde.
A minha experiência pública foi como fundador do Serviço de Medicina do Trabalho da Imbel, Indústria Brasileira de Material Bélico, e isso já se passa mais de 40 anos, lá em 1978, 79, filial número 6 aqui na Raiz da Serra. Depois eu fui subsecretário de Saúde do município de Petrópolis, no primeiro ano do governo Paulo Monteiro Gratacós. Fui diretor do Hospital Alcides Carneiro durante 4 anos, no governo Leandro Sampaio. Fui o único diretor até hoje que durou 4 anos. Fiquei os 4 anos lá. Fui fundador de algumas cooperativas, da Unicred, aqui na Avenida, da Uzimed, que tem uma farmácia. Fui diretor do Conselho de Administração da Unimed há muitos anos atrás. Atualmente sou o coordenador do Conselho Fiscal da Unimed, por ter sido o mais votado na última eleição. Fui fundador e presidente também do Clube dos Médicos, que já não existe mais. Fui fundador e atualmente sou presidente do Sindicato dos Médicos de Petrópolis. Fui diretor da Sociedade Médica durante anos e anos, inclusive presidente por 2 mandatos. E sou atualmente diretor da Confederação Nacional dos Médicos de Brasília. Muito bem. Apresentado, o senhor já está aos nossos telespectadores, e eu vou aproveitar um detalhe do seu currículo, que é o fato de ter sido subsecretário de Saúde. E a Secretaria de Saúde hoje, daquela época para hoje, mudou muito. Tá? Hoje a Secretaria de Saúde, ela detém uma gestão financeira própria. O que aparentemente tornaria a gestão de saúde mais dinâmica e mais eficiente. E não é o que se vê. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. O Petrópolis adquiriu a gestão plena. Então o SUS é totalmente municipalizado. O Hospital Alcides Carneiro, que é um próprio federal, ele passou a ser gerido pelo município. O Centro de Saúde, que era um próprio estadual, passou a ser gerido também pelo município, que é responsável pelo funcionamento. E o Estado e o governo federal ficam obrigados a manter alguns programas. Hoje o município só recebe dinheiro se ele estiver cumprindo as metas anunciadas pelo governo federal. Então, é necessário que se tenha gestão. É uma palavra muito em moda hoje, né, de você ter gestão. E para você ter gestão, você tem que ter pessoas competentes à frente, ou que saibam aquilo que estão fazendo, né? Antes da gente iniciar aqui, nós estávamos conversando com o Falcone, com o engenheiro Falcone, e ele falou, olha, é muito melhor você investir na prevenção do que você investir no tratamento. Então, você, por exemplo, teve agora a abertura de uma UPA, entre aspas, que tem o nome de UPA em Itaipava, mas não é uma UPA, porque ela não segue os preceitos que teria que ser para uma UPA, em que nós tivemos por 30 meses o pagamento de aluguel sem ela funcionar. Itaipava tem 17 mil habitantes, o Centro Histórico tem 181 mil habitantes. Aí eu devolvo a pergunta para você. No município que já não tem remédio, que já as internações são dificultadas, o tomógrafo do Alcides Carneiro está quebrado há um tempão e as pessoas ficam retidas na UPA porque não tem como completar o seu tratamento e o seu diagnóstico. Você acha que uma boa gestão você aumentar o gasto financeiro sem resolver os problemas que você tem? Se você fosse na sua casa, se você tem dinheiro para manter uma empregada, você vai contratar uma segunda empregada? Faria isso, Bernardo? Olha só, eu queria aproveitar, o senhor falou a respeito desses problemas todos, falar um pouquinho a respeito do tomógrafo e do mamógrafo do Hospital Alcides Carneiro, antes de responder a pergunta que o senhor me fez. Um ex-diretor do Alcides Carneiro me disse que existe dentro do hospital sabotagem e, por conta disso, esses equipamentos não estão funcionando. Isso procede ou é mais uma fantasia, mais uma desculpa
governamental. Mas respondendo a sua pergunta, antes que o senhor responda a minha, eu vou dizer o seguinte: eu vejo esse excesso de portas de entrada com muita preocupação. Por quê? Primeiro, por uma questão chamada custeio, que para mim é de fundamental importância. Não adianta se abrir uma nova UPA, um novo posto de saúde, uma nova unidade básica enfim, não adianta se você não tem meios financeiros de subsidiar e bancar essa porta de entrada. Acho que com isso eu respondi a sua pergunta. Gostaria que o senhor respondesse a minha. Existe sabotagem nesse meio? Olha, é muito difícil falar sobre isso, porque se existisse sabotagem, era uma coisa de polícia, de Ministério Público. Então, já que o diretor falou isso, ele é obrigado a ir no Ministério Público fazer a sua denúncia, porque ele está dizendo que nós temos funcionários lá trabalhando contra, não é? Na verdade, não é bem assim que a banda toca. Você, por exemplo, tinha um serviço de hotelaria muito bom do Hospital Alcides Carneiro, que ele funcionava com pessoas que sabiam trabalhar, que estavam lá há anos. Inclusive, o chefe era o Frederico, eu não sei o sobrenome dele, que é um rapaz muito competente, formado em hotelaria, em turismo e tudo. Eles foram demitidos, saíram lá do Alcides Carneiro e se contratou uma firma externa para fazer o serviço. Aí eu pergunto para você, por que se o serviço funcionava? Ou se uma firma externa é contratada porque vai haver uma licitação, entre aspas, ou não, e você vai contratar aqueles que são os amigos do rei. E uma outra coisa, você para trabalhar em hospital, em lavanderia, você tem que ter a expertise. Você não contrata um funcionário e bota ele trabalhando no dia seguinte num serviço que ele não está preparado. Você tem que ter o treinamento. Então, aquele caos que houve no Facebook, apresentando sujeira, apresentando problemas, ele foi verdadeiro. Porque quando você troca uma firma, a firma demite aqueles funcionários que sabiam trabalhar. Até que os outros aprendam o serviço, você tem um interregno. E num hospital você não pode ter isso, porque você vai aumentar a sua taxa de infecção hospitalar, consequentemente você vai ter uma letalidade, uma mortalidade maior para uma coisa previsível. Isso volta novamente ao que você falou no início, a gestão. Se você não tem gestão, se você paga mal, se você contrata mal, você acaba gastando muito mais. Quanto às portas de entrada, é impossível que uma cidade como Petrópolis tenha porta de entrada do pronto-socorro municipal Nelson de Saep, porta de entrada do pronto-socorro municipal Leônidas Sampaio, porta de entrada da UPA Centro, porta de entrada da UPA Cascatinha, agora porta de entrada da UPA, entre aspas, Itaipava, porta de entrada do Hospital Alcides Carneiro, porta de entrada do posto 24 horas de Pedro do Rei, porta de entrada do posto 24 horas da Posse. E fica inadministrável. Além disso, as UPAs, elas foram unidades de pronto atendimento. Elas não foram feitas para atender gripe, hipertensão leve, pré-natal, pequenas coisas que teriam que ser resolvidas nos médicos de estratégia da família, né? Os médicos de família nos bairros. Quando você não consegue isso, você tem uma pletora das UPAs. Aí quebra o tomógrafo, quebra o mamógrafo. Quebrou o tomógrafo, a pessoa está com uma dor abdominal intensa no hospital, o médico não pode dar alta nela. Aí fica 5, 6, 4, 8 dias gastando dinheiro do Estado para fazer um exame até ser consertado o aparelho ou ser pago num outro hospital conveniado, no Hospital Clínico de Correios. E o município, nós ficamos gastando o dinheiro. Como o dinheiro, a gente não tem uma máquina de produzir dinheiro, a gente não emite dinheiro, sai do bolo todo do município. Aí começa a faltar dinheiro para remédio, começa a ter a melhor posto de saúde nosso, que infelizmente é a 4ª Vara Civil e a Defensoria Pública. Um aplauso aos nossos defensores públicos, que se não fosse eles, a situação das pessoas mais carentes estaria muito pior. Então, infelizmente, a gente não pode aplaudir o sistema de saúde ora vigente na nossa Petrópolis. E se Deus quiser, esse ano é um ano de eleição, a gente tem que tomar um outro rumo. 8 portas de entrada. 8 portas de entrada.
depois de uma porta de entrada aberta, é impossível de fechá-la, ou quase impossível de fechá-la. Que há uma grita da população não permitindo que esse tipo de coisa aconteça. Dizem até que se você fizer um posto de saúde no alto do morro, nunca mais você fecha ele para botar ele embaixo. Não. É complicado isso aí, muito complicado. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: se nós temos um percentual de lei a ser aplicado na saúde, não podemos aplicar menos do que esse percentual, mas é possível. Mas, se somarmos o percentual legal obrigatório da saúde, o percentual legal obrigatório na educação, e somarmos mais o percentual que gastamos com a folha de pagamento, somado tudo isso, aqui no nosso município, nós já chegamos a 102% do nosso orçamento. Aí pergunto ao senhor, eu com 8 portas de entrada e com o orçamento praticamente tomado e em déficit, como resolver isso? Já que o senhor me disse que esse ano é ano de eleição, que ideia o senhor teria, se é que teria alguma ideia, que a gente pudesse, pelo menos, minimizar esse problema? A ideia é simples. Você tem, no município de Petrópolis, 1.400 RPAs, que é aquele funcionário boia fria, que não tem direito a férias, que não tem direito a 13º, que não tem direito a ficar doente, que não tem direito a absolutamente nada. Será que a gente precisa ter 1.400 boia frias ou esses 1.400 são pessoas que precisam trabalhar e foram colocados de modo político? Petrópolis não pode ter 12 mil funcionários. Se Paris tem 3 mil funcionários e é a capital da França, Petrópolis não pode ter 12 mil funcionários. Então, é imprescindível que você diminua a máquina. Se você não diminuir a máquina, você não vai ter um tostão para investimento. E para você diminuir a máquina, você tem que ter não só o seu programa de governo, como realizar tudo isso no primeiro ano. Não é no segundo ano, no terceiro ano ou no quarto ano que você vai fazer. Na verdade, as UPAs que já existiam foram herança de maus governos anteriores, porque um governo que faz uma UPA a 1 quilômetro, 2 quilômetros do pronto-socorro, faz uma outra UPA a 3 quilômetros do Alto da Serra do Hospital Leandro Sampaio. Não é um governo que entenda o mínimo de saúde pública. Essa UPA que nós temos no centro, ela deveria ter sido construída no Alto da Serra, no lugar do Hospital Leandro Sampaio. Essa UPA de Cascatinha deveria ter sido construída dentro do Alcides Carneiro. Nós teríamos só aí 2 equipes a menos sobrando dinheiro e o atendimento não seria pior, porque você do Alto da Serra, aqui da Rua Tereza, você tem 1.200 metros para o centro da cidade. Você tem, do centro da cidade até a Monte Caseiros, onde está o pronto-socorro, você tem mais 2,5 km. Então, é perfeitamente viável, até para ir a pé, daria para você fazer. A instalação das UPAs mostrou que quem as fez sem nenhum planejamento. Fez de modo político, tinha um terreno ali, é mais fácil fazer aqui, vai ser feito rapidamente, e depois de 2 anos eu não sou mais prefeito, entra outro que se dane e que vai ter que manter todas essas equipes médicas. Como se você abriu a UPA de Itaipava, que não deveria abrir, você mantém Pedro do Rio e Posse aberto. Aí eu te pergunto, qual o prefeito que, final de governo, vai dizer lá, olha, Pedro do Rio e Posse não vão ter mais atendimento de 24 horas, a população vai se revoltar e você não consegue. Então você está trabalhando contra você mesmo, né? Na verdade, você está trabalhando contra o município ao deixar 8 portas de entrada. Uma outra coisa, você pode ter 100 leitos. Se o teu leito é rápido, tem rotatividade, se ele roda de 10 em 10 dias, você vai internar 300 pessoas. Se ele roda de 5 em 5 dias, você interna 600 pessoas. Então não adianta você construir mais leitos hospitalares. Você teria que, já nos existentes, fazer uma rotatividade, que os exames sejam mais rápidos, que não faltem remédios, que não faltem insumos, que as cirurgias não sejam proteladas, para que você possa, com menos recurso, conseguir mais resultado. Você vai no Hospital Santa Teresa e pergunta quantos dias fica uma pessoa internada em clínica médica, qual é a rotatividade que eles têm? No máximo 4 dias. Vai no hospital da Unimed, a mesma coisa. E vai no Alcides Carneiro, 10, 12, 13 dias. Então tem alguma coisa errada. Esta
racionalidade já me chamou a atenção há algum tempo atrás, quando eu precisei me utilizar do sistema. Nos Estados Unidos, o tipo de pequena cirurgia que eu fiz, o paciente faz a cirurgia, sai da sala de recuperação da anestesia e é mandado para casa, recebe alta. Cirurgias de pequena complexidade, o paciente não fica no hospital para não aumentar o risco de infecção hospitalar. Aqui, e eu não entendo o porquê dessa falta de uma racionalidade, de uma inteligência de gestão com relação ao sistema público de saúde, conforme o senhor falou, o paciente chega a ficar 7, 8, 10 dias, quando tinha uma necessidade de 4 dias. Eu não entendo do porquê que as medidas aqui são tão protelatórias para a alta hospitalar. Mas me dei conta também de que, se o paciente poderia ter tido alta na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, só vai ter na segunda-feira, porque sexta, sábado e domingo, médicos não aparecem nos hospitais. Ah, então isso aí temos que consertar o sistema. Sim, temos que consertar o sistema. Não tem outra saída. O que o senhor me diz disso? Eu digo que todos nós somos como água. Tomamos a forma do vaso que nos contém. O médico, obrigatoriamente, se ele ganha para isso, e se ele tem que passar visita sábado e domingo, as altas têm que ter sábado e domingo, e ele tem os diretores do hospital para obrigarem a ele fazer isso. Ou então ele deve pedir demissão e dizer, esse emprego não é mais para mim, isso aqui, sábado e domingo eu quero ficar na minha casa e tal. Infelizmente, a medicina é uma profissão que a pessoa tem que gostar de gente para ser médico. E, infelizmente ainda, a dona Dilma, ela aumentou nossas faculdades. Na minha época que eu me formei, existiam 57 faculdades de medicina. Hoje existem funcionando 340 faculdades de medicina. Nós somos o maior país do mundo em relação à população em números de faculdades de medicina. Ganhamos até da Índia e muito mais dos Estados Unidos. O que vai acontecer daqui a 5 anos? Vai haver uma popularização total. Então, ficou muito mais fácil hoje ser médico. Tá? Se você tem dinheiro, então não tem nenhuma dificuldade. A única dificuldade é o preço, né? R$8.000, R$7.000 que você paga de mensalidade. A partir daqui a 6 anos, não vai haver vaga mais para os residentes todos que se formarem, porque você não consegue crescer nos hospitais o número de residentes proporcional ao número de formandos que você tem. Então, o que vai acontecer? Daqui a 5 ou 6 anos, você não vai ter esse problema, porque se hoje um médico da Prefeitura de Petrópolis ganha 2.300, daqui a 5 ou 6 anos ele não vai ganhar nem 2.300. Então, vai haver médico para dar alta no sábado e domingo. Mas eu, quando fui diretor do hospital, as altas eram dadas sábado, domingo, feriados e às vezes no mesmo dia. Você tem que ter um pessoal de gestão hospitalar que hoje o doente teve alta, hoje há tantas horas, a equipe vai lá em 1 hora, igual fosse num motel, limpa o quarto para que outro paciente possa vir a fazer uso daquele quarto. Com isso, a tua arrecadação aumenta muito, você aumenta o número de diárias que você tem. Você tem que ter um planejamento que o médico tem que passar a visita até 10 horas da manhã, tá? Para que você saia. Se o paciente não sai às 10 horas da manhã, ele ainda fica para o almoço, é mais um gasto que você vai ter. Se você for, por exemplo, conhecer o sistema de saúde da França, não estou comparando nós com a França, tem uma caixa registradora na frente dos hospitais. E eu perguntei, por que tem uma caixa registradora aqui? Porque a gente paga o táxi, não existia Uber na época ainda, do indivíduo, porque é muito mais fácil para a gente, mais barato, ele ir de táxi para casa do que a gente disponibilizar uma ambulância que nos sairia muito mais caro. É assim que funciona. Se você for para o sistema de saúde da Inglaterra, que são os médicos de quarteirão, você tem 2 médicos por quarteirão. E ninguém consegue fazer um exame, uma tomografia, uma ressonância
magnética por vontade própria. Tem que passar no médico do quarteirão, ou então tem que ter dinheiro para pagar esse tipo de exame. Isso é gestão. Você tem que cobrar daqueles funcionários que realizam os exames. Vou te dar um outro problema seríssimo que vive saúde pública por gestão. Você tem Semana do Carnaval. Então, o médico vai deixar de fazer exame quinta e sexta porque vai enforcar. Então, a endoscopia, que já está atrasada, a colonoscopia, que já está muito atrasada, vai ficar mais atrasada porque você não vai fazer esse tipo de exame. Você tem que combinar com os profissionais, olha, você pode até deixar de vir aqui quinta e sexta, mas você vai realizar os exames todos que você deixou de fazer durante a semana para que os pacientes não fiquem esperando e não... Você tem que ter um jogo de cintura, porque também eu não posso gerir a ferro e fogo pagando R$ 2.300. Se eu fizer isso, daqui a pouco eu não tenho um profissional trabalhando para mim na Prefeitura de Petrópolis. E a outra coisa que o gestor tem que fazer é incentivar o médico de família, de estratégia da família, para que o posto realmente funcione, para que realmente não falte os remédios básicos, para que as UPAs se desafoguem e para que eu possa resolver esse problema de porta de entrada fechando uma ou duas delas, né? E isso no primeiro ano de governo, se possível, no primeiro mês, com uma ampla divulgação com a sociedade, com participação das entidades médicas, sociedade, sindicato, que não serão nunca contrários a uma melhor gestão que, no fundo, reverte em prol de todos nós. Doutor Mauro, eu preciso necessário e obrigatoriamente pedir mais um breve intervalo comercial. Fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o Dr. Mauro Peralta e nosso assunto hoje é saúde pública. Dr. Mauro, o senhor falou no bloco anterior de que no governo Dilma foram abertas mais de 300 faculdades de medicina, quando, na época que o senhor se formou, era algo em torno de 50 universidades, 50 faculdades. E que os residentes teriam um problema a futuro, né, de se posicionarem e encontrarem uma vaga no mercado para poderem fazer sua especialização e tudo mais. Nós temos aqui em Petrópolis a Faculdade Arthur Saerp, a FASE, que se utiliza do Hospital Alcides Carneiro como hospital-escola. Recentemente, inclusive, fez um investimento numa nova ala de obstetrícia, né? Uma nova parte de maternidade, uma ala que ficou muito bonita, diga-se de passagem, tudo novinho, tudo novo, equipamento
novo e tudo mais e tal. Mas eu queria entender do senhor, ou que o senhor nos explicasse, por que a faculdade Arthur Saerp faz esses investimentos no Hospital Alcides Carneiro, óbvio que em troca se utilizando para os seus alunos, mas é pouca coisa. O senhor entende como razoável, entende como pouco? Olha, esse investimento foi feito porque eles sofreram um processo judicial do Ministério Público que levou anos para ser resolvido. Parabéns e loas para a doutora Vanessa Katz, promotora, que se não fosse ela, eles não estariam pagando nada até hoje. E esse processo é que originou, a faculdade teve que desembolsar um dinheiro e usado para esses investimentos. Eu, no caso, se fosse gestor, eu gostaria que a faculdade me desse custeio, que me pagasse uma verba mensal proporcional, porque as obras de investimento, o Ministério de Saúde está repleto de dinheiro desde que você tenha o projeto para ser feito. Na minha época foi feito com o projeto, depois se perdeu uma parte dele, todo o setor de urgência do Alcides Carneiro, com dinheiro a fundo perdido do Banco Mundial. O ministro da época, que não era médico, Zé Serra, teve em Petrópolis, e nós conseguimos mais de $1 milhão a fundo perdido para fazer a urgência do Alcides Carneiro, comprar o tomógrafo e ressonância magnética, foi tudo planejado num daqueles pavilhões que estavam desativados. Então, respondendo a sua pergunta, a gente agradece a doutora Vanessa Katz, esse processo que já se bateu o martelo, houve um acordo, né, um TAC entre as partes, e a Faculdade de Medicina se obrigou a dar um percentual em dinheiro, que eu não posso te dizer quanto é agora, e isso está sendo descontado desse tipo de investimento. Mas, reitero, o senhor tem uma casa alugada, o senhor prefere receber investimento na sua casa, ele ser sempre pintada, ou o senhor aluga a casa para receber dinheiro? O senhor aluga a casa para receber dinheiro. Então, qualquer gestor precisa ter o custeio. Você construir é fácil, custear é que é difícil. Inclusive, aqui no intervalo, a gente recebeu aqui um telefonema da paciente Diva, que quer mandar um beijo para o Lucas, lá do setor de remédios da prefeitura, dizendo que foi lá e não conseguiu o remédio que queria que eu respondesse a pergunta. Não consegue o remédio porque não sobra dinheiro para ser comprado, né? Não sobra dinheiro porque a gestão que você faz é ineficiente. Porque, na verdade, ô Bernardo, o município gasta muito mais do que os 15% constitucionais para a saúde que ele era obrigado a fazer. E o Estado não cumpre com a sua obrigação, porque na época do prefeito anterior, as UPAs ficaram um tempão sem receber o dinheiro que o Estado teria que mandar para cá. E que eu saiba, e fizeram um acordo agora de pagamento, mas eu não sei se esse dinheiro já está vindo para o município. Então, o custeio é muito mais importante. Eu acho que a Faculdade de Medicina, que não tem um hospital próprio, deveria ter um custeio todo mês. Ou então o município faz como Teresópolis fez. Teresópolis, o município passou o hospital para a Fundação Serra dos Órgãos, na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Quase quebrou a faculdade, sabe? Então, a própria Faculdade de Medicina, eu acho que ela vai querer dar mais um dinheiro do que ela recebeu um próprio daquele, não é? Porque ela sabe que saúde, às vezes você tem um doente no CTI, que é um cheque em branco, você não sabe quanto que você vai gastar. E como a vida humana não tem preço, pelo menos que eu saiba, é muito melhor a gente usar o hospital de terceiro do que ter o nosso próprio. Então, vamos pagar. Isso é uma coisa que teria participação da sociedade, da Quarta Vara Civil, tá? E de todos os entes do município. E é uma discussão para ser feita que eu lanço para você novamente, como político, para saber o que pretendem os próximos governantes da nossa cidade, que eu espero que haja uma mudança. Mundialmente falando, em todos os países do mundo, está mais do que comprovado que a prevenção é mais barata do que o tratamento.
Isso é óbvio, isso é chover no molhado. Nós vemos muito poucas campanhas, seja de governo, seja de particulares, seja de entidades, de fundações, de ONGs, de OCIPs, etc. e tal, campanhas de prevenção. Por que disso? Eu acho que tem uma série de fatores. Primeiro, você tem que ter um planejamento efetivo. Vou te dar um exemplo. Nós hoje temos uma ameaça real no Brasil, que é o coronavírus lá da China. Nós não temos nenhum caso no Brasil ainda, mas temos uma epidemia, no momento, circunscrita à China. Mas que mais cedo ou mais tarde chegará aqui, porque com a globalização é impossível você estabelecer barreiras sanitárias que sejam 100% eficientes. A coisa boa disso é que o vírus do coronavírus, a letalidade dele é pequena, é menor do que o do SARS que a gente teve da antiga gripe H1N1. Ela é menor, ela vai atingir mais as pessoas de mais idade. Então você está vendo na China que não estão morrendo pessoas jovens, só os mais velhos. O que o governo teria que fazer? Nesse ponto não é só o governo municipal, o governo federal também. Antecipar a vacinação antigripal, porque a gente vai evitar, com a vacinação antigripal, que você tenha pessoas com suspeita da outra, de você não ter uma vírus do gripe comum para a vírus do coronavírus. Então, a vacinação é o melhor tipo de prevenção. Você soube que nós tivemos falta de vacinas aqui em Petrópolis, tá? Isso também você tem que planejar para que não tenha. Embora a vacinação, o governo federal é que manda para o município e pelo estado, né? Mas, na verdade, você tem que ter um planejamento anterior para que isso não venha a faltar. Você tem que fazer o planejamento que os seus postos de estratégia da família e os seus postos de saúde funcionem de modo adequado para que você, tratando doenças previsíveis, hipertensão arterial, se você tratar a sua hipertensão arterial de modo correto, os seus canos, que são as artérias e veias, não vão rebentar. Não rebentando, você não vai ter infarto, você não vai ter acidente vascular encefálico, doenças que vão gastar muito mais, que vão tirar você do trabalho, que vão ter muito mais despesa para o município. Mas aí eu retorno a pergunta para você. Nós temos uma série de postos de saúde que não funcionam porque não tem médico, ou não funciona porque não tem insumo, ou não funciona porque não tem o sistema de referência e contra-referência. O que é isso? O indivíduo vai no posto de saúde e tem que ter marcado já a sua tomografia, o seu exame, para que não demore muito e volte para o posto de saúde. Você teria que ter, isso depende também de informática, de investimento, todos os postos informatizados para que os exames não fossem dados mais em papel. O exame seria dado de modo virtual. Hoje nós temos 30% dos exames que são feitos, muitos não são sequer buscados. E 75% dos exames são normais. Então, será que a gente precisa ter uma epidemia de pedido de vitamina D, de vitamina B12, que são exames que custam caro, de prevenção da tireoide, às vezes em pacientes que não têm indicação de assim o fazer? Você tem, depois de uma certa idade ou com sintomas, fazer um exame de intestino que chama colonoscopia. Hoje nós temos filas na Secretaria de Saúde de fazer esse exame de colonoscopia de 1 ano, de 9 meses, de 10 meses. A lei obriga que todos os doentes com câncer cirúrgicos sejam atendidos em 30 dias. Nós temos uma porção de pacientes que não conseguem que a lei seja cumprida em Petrópolis. Então, primeiro, eu tenho que informatizar todo o sistema de saúde para que eu conseguir diminuir o número de exames, eu consigo diminuir o que eu gasto. Então vai sobrar mais dinheiro para que eu aplique em outra coisa. Eu tenho um sistema de vacinação que não falte vacinas e que funcione de modo adequado, que tenha condições de fazer. Eu vou ter menos pacientes com isso. O Brasil tem uma grande credibilidade internacional com as vacinações. Nós tínhamos praticamente erradicados o sarampo do Brasil. Ele voltou agora por falta de vacinação, de próprios pais não manterem as crianças, falta de informação também, e pela invasão
do pessoal da Venezuela por Roraima. Então, nós tivemos a volta de uma doença erradicada. Nós temos hoje um crescimento da sífilis congênita também, que estava desaparecendo e voltou. Nós temos um crescimento da tuberculose, principalmente em indivíduos contaminados pelo HIV e para espanto seu, Bernardo, pacientes já de mais idade, porque não fazem a prevenção que poderia ter sido feita. Nós vamos ter o carnaval agora, onde você vai ter aglomerações, teria que ser explicado melhor à população, olha, vamos nos proteger. Você vê, por exemplo, a disciplina dos japoneses, dos orientais, estão com gripe, usam a máscara, lavam a mão corretamente. Você, simplesmente, se o brasileiro começar a lavar muito a mão, mais do que ele lavava, nós vamos ter a diminuição expressiva das gastroenterites, das doenças provocadas pela Escherichia coli, que é uma bactéria que vive normalmente no intestino da gente. Então, tudo isso são medidas de saúde pública que o médico de família poderia executá-las e, se o sistema funcionasse de modo adequado, isso tudo evoluiria para a economia de dinheiro. Mas, para isso, você precisa ter gente capacitada, gestão, e também passa por você pagar um pouco melhor aos profissionais, porque você pagar R$ 2.300 para um médico é brincadeira. Depois dele estudar 6 anos, R$ 8.000 de mensalidade na faculdade, mais 3 anos de residência, mais 1 ano de especialização, para ganhar R$ 2.400 e ainda ser cobrado por gente que não tem capacidade nem de cobrar, que não sabe o que está fazendo, é triste. Doutor Moro, eu defendo uma ideia há muito tempo, mas muitos anos mesmo. Qual é? E é uma coisa bastante simples a ser utilizada na saúde e que eu não entendo até hoje por que isso não é feito. Hoje, todo mundo tem o seu smartphone, tem o seu celular. Todo mundo. Por que não o prontuário da pessoa está no smartphone dela? Ela chega no médico e o médico diz assim, coloca o seu prontuário aqui para mim. Ela vai, digita a senha dela, mostra o celular para o médico já lê o prontuário dela, não precisa ficar fazendo mais. Claro que vai perguntar o porquê da visita, dessa nova visita e tudo mais, mas o médico já tem uma noção do histórico médico da pessoa. O que facilitaria enormemente. E, inclusive, quando o senhor fala que 25% dos exames não são retirados, não precisa mais ir buscar exame, não. O teu exame vai para o teu prontuário diretamente. Vai para o teu smartphone. Se você buscou, não buscou, quando você for ao médico novamente, seu exame está lá. Isso é uma coisa bastante simples de ser feita, por incrível que pareça. Por que eu digo que é simples? Eu tive a oportunidade de conversar com um mestrando do LNCC e perguntei a ele as dificuldades dessa plataforma, da criação dessa plataforma. E ele falou para mim assim, é mais simples do que todo mundo pensa. Opa! O que para mim pode ser complicado, porque eu não entendo nada de informática, para ele é de uma simplicidade ímpar. Vamos usar essas inteligências, pô. Vamos trazê-las para dentro da gestão hospitalar, para dentro da gestão de saúde. Se isso é uma coisa simples, que todo mundo pode ter, por que não se utilizar disso? O que o senhor pensa a respeito? Eu acho que você, com essa ideia, deveria ser o nosso próximo secretário de saúde. Porque então, deixa eu interromper. Pelo amor de Deus, o senhor pode me oferecer qualquer cargo no município, menos o de secretário de saúde. Primeiro, não sou especialista em saúde, não sou médico, tenho esse programa aqui para levar a senhora e o senhor um pouquinho de conhecimento da medicina, mas secretário de saúde eu não seria. Digo o seguinte, já tive convites de alguns governos passados para participar do governo, não aceitei. Não sei se aceitaria no futuro ou não, mas a Secretaria de Saúde jamais. O senhor pode continuar. Isso que o senhor falou não procede por uma razão muito simples. O Zé Serra era economista, não entendia nada de saúde, mas tinha gente próxima a ele, que era o doutor Lenilton, que era um profundo conhecedor de saúde pública. E você sabe que o Zé Serra, ele quebrou a patente de remédio de AIDS. Hoje o Brasil é um dos poucos países que dão remédio gratuito para todos eles. Não houve epidemia nenhuma aqui.
ele detestava o cigarro, então ele fez os anúncios, tirou os anúncios da televisão, botou no maço de cigarro e hoje nós tivemos uma queda de fumantes estúpida. Somos reconhecidos no mundo inteiro como um programa que deu certo. E o cigarro, o câncer de pulmão, o cigarro é o fator maior de você ter câncer de pulmão. Então, o fator maior evitável que você evita de ter câncer de pulmão é não fumar. Não só câncer de pulmão, como câncer de bexiga, como infarto, como impotência sexual, como baixo peso nos recém-natos, tudo isso é causado pelo cigarro. E o Zé Serra não era médico e ele conseguiu tudo isso. Então, isso não procede da sua parte, dizendo que por não ser médico não pode ser secretário. Pode sim. Segundo, que existem algumas dificuldades. Eu, como você, não entendo nada, não sou da geração Y, Z, que sabe teclar e tudo. Eu tenho uma dificuldade extrema também com internet, com tudo. Mas a gente tem muito morro. Eu acho que a gente teria que ter internet em todos os postos, mas poderia começar num piloto, né? Vamos começar com um pouquinho... Deixa eu lhe interromper. Foi, casualmente, essa sua dúvida foi uma das questões que eu coloquei. Ora, mas a nossa topografia cheia de morros não prejudicaria? Sabe qual foi a resposta dele? Não, facilitaria. Bota uma antena em cima de cada morro, uma antena se comunica com a outra. Mas aí gasta dinheiro. Bom... Aí eu tenho que ter um projeto para levar no Ministério. Mas imagine o ganho que se tem em gestão de saúde tendo esse prontuário eletrônico. Mas aí você não quer ter um prefeito, você quer ter um estadista, uma pessoa que pense acima dos outros. E, infelizmente, a gente só tem prefeito, alguns nem são prefeitos, não é? São pessoas que não tinham a capacidade para estarem aonde estão. Não estou falando de prefeito nenhum, estou dizendo de modo geral. Isso é uma visão de estadista, que verifica, você pode falar o que quiser, doutor Paulo José Alves Ratti, mas ele, mais do que tudo, era um estadista. Ele dobrou a Barão do Rio Branco, ele dobrou o Bing. Já pensou se não tivesse a outra mão na Barão do Rio Branco e no Bing? E ia dobrar a Washington Luiz, quando depois fizeram uma estação da água do Imperador de tratamento de esgoto, impedindo o outro. Então, aquela estação impediu você de melhorar o sistema viário da nossa cidade, que é um caos. E você sabe que transporte também é saúde. Ontem, na segunda-feira, eu fui levar o meu neto na universidade, na Universidade Católica de Petrópolis, e peguei trânsito numa segunda-feira, quase chegando atrasado. Era o primeiro dia de aula, eu não queria que ele chegasse atrasado no primeiro dia de aula. Você vê que é um outro problema que pertence não só à saúde, como às outras secretarias, que teriam que trabalhar em conjunto para a gente também saber como é que a gente vai melhorar a mobilidade da nossa cidade, né? Sabe que tem uma coisa, o senhor falou em estação de tratamento da Washington Luiz, tem uma coisa que eu nunca entendi aqui nessa cidade. Como é que alguém pode ter concedido uma licença para uma estação de tratamento ali no Bingen, na frente do Hospital Santa Teresa? Inacreditável, né? Uma estação de tratamento de esgotos e detritos na frente de um hospital ali. Não entendo. Como não entendo essa estação de tratamento da Washington Luiz, aqueles canos todos dentro do rio Quitandinha. É estranho? Muito. Para mim, nunca foi bem explicado, razoavelmente explicado, ou que alguém me levou a compreender o porquê disso aí. Para mim sempre foi uma coisa muito estranha. Enfim, vida que segue. Mas, de qualquer maneira, a gente, antes de ter a terceirização da saúde, você tinha em Petrópolis epidemia de hepatite A, que é uma hepatite que é vinculada pela água, né? Água contaminada por esgotos. Eu, como médico, atendia uma porção de pacientes com hepatite A e a minha mulher, como pediatra, também uma porção. E depois do advento da água do Imperador, pode-se falar o que quiser dela, que vende ar, que cobra muito caro e tudo, mas houve uma diminuição estúpida do número de pacientes com hepatite A na cidade de Petrópolis, assim como uma diminuição de pacientes com verminose na nossa cidade, provando que prevenir, que nem você falou no início, é muito melhor do que remediar. Quanto de dinheiro, de sofrimento, a gente não evita tratando a água, tratando o esgoto. Quanto de sofrimento a gente não evita só com o simples hábito de lavar as mãos, de ao tossir,
botar a mão na frente ou usar uma máscara para não contaminar o nosso companheiro, o nosso cidadão que vive em Petrópolis. Então, novamente, volta tudo para você. Eu acho, Bernardo, que você seria um grande secretário de saúde, porque você sabe que se informatizasse tudo, gastaria menos dinheiro. Você sabe que se passasse visita no sábado e domingo, a gente poderia internar muito mais pessoas. Você sabe que se o projeto de estratégia da família funcionasse, a gente teria menos gente na UPA. Você sabe que se a gente tivesse menos porta de entrada, a gente gastaria menos dinheiro. E você ainda é grande para peitar o prefeito para seguir as suas normas. Então você tem todos os pré-requisitos para ser secretário de saúde. Pode dizer que não quer, mas dizer que não sabe, impossível. Olha, eu vou lhe devolver todos esses elogios que o senhor me fez, e é assim que eu enxergo a sua pessoa, e acho que o próximo secretário de saúde do município tem que ser o senhor. Mas eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Peço desculpas à senhora e senhor pela nossa brincadeira aqui, pela nossa provocação, mas é assim mesmo. Fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o Dr. Mauro Peralta, especialista em saúde pública. Dr. Mauro, nós estamos chegando próximos ao final do programa. Eu queria que o senhor colocasse agora o que o senhor daria de sugestões ao município para que nós melhorássemos a gestão de saúde no município. Olha, você já falou todas as sugestões. Eu repeti aqui, seria chover no molhado, né? Você tem que diminuir o teu custeio. Você tem que gastar menos dinheiro e gastar de maneira melhor. Então, eu tenho que melhorar o meu turnover nos hospitais, a minha rotatividade. Eu tenho que agilizar o atendimento. Eu tenho que diminuir uma porta de entrada ou duas, com certeza, do hospital. Se eu conseguisse isso,
de colocar internet nos postos todos e conseguir fazer o prontuário eletrônico, eu vou ter uma diminuição estúpida de dinheiro, né? Aí teremos que ver quanto que isso custaria, fazer um projeto integrado, que não seria só da Secretaria de Saúde, e esse projeto poderia servir também para a Secretaria de Educação e outras. Eu também faria um treinamento completo dos médicos, utilizando a própria fase como pagamento pelo uso do hospital, como utilizando também a Fiocruz, que tem representação no nosso município, principalmente nos médicos de estratégia da família, para que a gente racionalizasse o pedido de exames. Eu estruturaria a referência quanto à referência para que não ficasse demorando muito esses exames. Eu, pelo menos, os remédios básicos, eu daria um jeito, junto com o prefeito, com um orçamento, para que a gente tivesse um orçamento necessário para a compra desses remédios e que a gente desafogasse a judicialização da saúde, a quarta vara civil. Isso tudo nos traria uma grande repercussão, não só política, como repercussão de saúde no município. Você falou também da prevenção. Utilizar órgãos e outros ONGs para fazer o tipo de prevenção. Você tem, por exemplo, a Unimed, lá a Uzimed, que tem oficinas de memória para os nossos velhos, tem coral, tem oficina de artesanato, tem oficina de ginástica, tem oficina de convivência que funciona com o Dr. Manuel Silveira de maneira graciosa. A gente podia multiplicar essas oficinas pelo município. Podia utilizar clubes que não se usam durante a semana para fazer isso. Isso tudo é promoção e prevenção de saúde. Se a gente faz uma promoção de saúde e uma prevenção, a gente vai ter menos gasto na ponta, como quer qualquer pessoa normal na nossa cidade. Agora, a gente tem que ter uma gestão correta, não desperdiçar dinheiro, né? Você ter um palco ali na Praça Dom Pedro que custou R$230 mil. 327. 327, que eu acho que o meu carpinteiro fazia aquilo por R$2.000. Então, só ali seriam R$325 mil que você poderia utilizar nesse projeto, quem sabe, da informatização dos postos, que traria uma economia de mais de 5 milhões ou 6 milhões por ano. Né? Os projetos de promoção com a sociedade gastariam muito pouco. Você tem, por exemplo, o Zezinho, da dança, que é despachante na cidade, que eu mando um abraço para ele, o Zé dos Santos, que tem um projeto de dança para a terceira idade há anos na cidade. Ele foi lá, foi escorraçado da Secretaria de Cultura, quando a dança é ginástica. Por que não fazer, através do Zezinho ou de outros Zezinhos, um monte de projetos desses para a terceira idade dançar, que adora dançar, e dança é exercício físico. É menos gente que vai procurar médico, é menos gente que vai tomar remédio, é menos gente que vai tomar remédio para dormir, porque quando você faz um exercício físico, você produz uma endorfina, né? Uma morfina endógena, que é uma droga do prazer. Então, quando você, por exemplo, começa a correr, você começa a produzir endorfina, serotonina, e você fica viciado em correr e nunca mais para de correr, e não gasta dinheiro. Então, é preciso ter inteligência. Então, nós já estamos acabando o programa, não é? Não sei se tem, já está com... Estamos estourados. Estamos estourados. Eu reitero de novo, olha, vamos fazer uma campanha. Bernardo Rossi para secretário de Saúde. Na verdade é melhor, só há um jeito, Bernardo Rossi para prefeito. Agora, propaganda antecipada, ele vai ser... Bernardo Rossi para prefeito? Bernardo Rossi, não, Bernardo... Não, ele vai se reeleger, não. Aí só nisso eu perdi tudo. Bom, doutor Mauro, eu quero lhe agradecer, estamos estourando o nosso tempo, peço desculpas à senhora e senhor pela brincadeira. O que o doutor Mauro queria dizer não era Bernardo Rossi, era o outro Bernardo. Bernardo só se for o outro. Não, Bernardo você. Então, eu queria lhe agradecer a visita aqui, a entrevista. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado. Prometendo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista. Mandando um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Desejando a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Thank you.
RC16. Aqui você se vê.